experiência. Eu fico imaginando Moisés passeando com a filha de Faraó. E ela falou assim: olha, filho, está vendo esse Deus aqui? Sim, mãe. Esse é o Deus da lua. E ela andava mais um pouquinho: está vendo esse Deus aqui? Esse é o grande Deus, o Deus do sol, que manda no tudo. Está vendo aquele Deus ali? Aquele Deus é o Deus da colheita. Então, filho, quando você quiser uma noite bonita, você olha para o Deus da lua. E quando você quiser uma noite, um dia claro, você olha para o Deus do sol. E quando você quiser um dia, uma colheita grande, você olha para o Deus da colheita. E de repente Moisés sai correndo e dá para os seus irmãos no hebreu. A sua mãe chama ele e fala assim: filho, há um Deus do céu. Aleluia. Já falou com Abraão. E depois falou com Isaac. Depois falou com Jacó, nosso pai. E depois que falaram com Jacó, Jacó teve 12 filhos. E desses 12 filhos se perdeu um, que foi José. E quando José chegou no Egito, houve fome na terra, mas José era o grande no Egito. E nós viemos para cá. E esse Deus que falaram com Abraão é o Deus do sol, filho. Ele é o Deus da lua. Ele é o Deus da colheita. Ele é o Deus do tempo. Esse Deus que falou com Abraão, filho, ele é antes do princípio, do começo. Esse Deus que nós servimos, hebreu, ele não tem uma casa aqui no Egito, mas também não tem nenhuma figura, nenhuma estátua dele, não tem, mas não tem. Mas como é que eu sei que ele está aqui? Quando você vê o sol em cima, você vai ver ele. Quando você vê aquela brisa vindo da tarde, você vai ver ele. Quando você vê o trigo florescendo no campo, você vai ver ele. Quando você vê tudo ser abençoado, você vai ver ele. Nós não precisamos de uma figura, porque ele vive dentro de mim, de você. Ele é. Aleluia! Olha a diferença. Glória a Deus. Mas como assim, mãe? Mas eu aprendi que para mim poder falar com o sol, decorar com Deus. Mentira, filho. Há um só Deus que manda no sol, que manda na terra, que manda no inferno, e o que manda em tudo. E quando ele ordena, aleluia, até diabo obedece, bota a cabeça e ele pisa em cima. Quando ele manda, o mar se abre. Quando ele manda. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nos fez vir aqui hoje. Já fez profeticamente aquele menininho de violão tocar muito amanhã para Deus. Que fez o pastor um dia ter um coração de montar uma igreja com a sua família, estar junto. E hoje está crescendo, 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 crescendo. E vai crescer mais, só vem crer, vai crescer mais, vai crescer mais, vai crescer. E Moisés cresce nessa disputa. Uma educação hebreia e uma educação do Egito. Mas o que chama a atenção de Moisés, chamaria a minha também, que quando ele chega no Egito, tudo é belo, tudo tem ouro, tudo tem prosperidade. Ele olha a melhor comida. Vou pregar nessa noite. Aleluia, Deus. Ele era tudo pão, meu pai, tudo pão. E quando ele vai arrumando os hebreus, ele vê cebola, ele vê alho, ele não vê o palácio, vê casetas, casas feitas com pedaços de peles e animais. Grande Deus. Aleluia. Mas tem uma coisa que nós temos na simplicidade, que os grandes palácios nunca vai ter. Não vai. Não vai falar bem que vai ter tudo. É a presença do Espírito Santo. Eu fico imaginando quando ele entra no palácio, todo mundo abanando ele, que era o calor do Egito. Um já vinha amarrado sua sandália no pé, porque ele era filho da filha de Faraó, um sucessor rei, um sucessor de Faraó. E ele foi crescendo com isso, ele foi crescendo com isso. Mas ele nunca deixou um pouquinho do hebreu, ele nunca deixou a sua raiz. O que eu quero dizer para você é que você pode estar fazendo o que você está fazendo. A minha irmã perguntou, todo mundo
Em algumas versões já grande. De repente ele sai sozinho. Não sai com todas aquelas pessoas com ele. E ele vê um egípcio judiando do seu povo. Eu vou abrir um parênteses para ele explicar isso aqui hoje. Deus de poder, Deus de glória. Ele viu um egípcio judiando do seu povo. Do seu e uma das coisas que mais machuca o ser humano não é ser maltratado por um egípcio, é ser maltratado pelo seu irmão. O que mais dói na nossa vida não é as pessoas de fora nos maltratar. Não me conhece. O duro é que senta do teu lado. O que ceia contigo. Meu Senhor da O que canta contigo. Aleluia. É Deus. O que diz: eu quero ser com você, o irmão em Cristo Jesus. Esse dói. E Moisés, quando viu o egípcio espancar o seu irmão, ele não se aguentou. Veio sobre ele o amor, a compaixão, a unidade da igreja. Eu tenho que chorar por você, olha, você tem que chorar por mim, porque nós somos uma igreja. Nós temos que viver um outro junto, porque nós somos uma igreja. Se o irmão está chorando, não queira fazer um churrasco se alegrando com o choro dele, vai chorar com ele, porque no dia que ele sorrir, você também vai sorrir. Chora com ele, porque talvez no dia que você estiver chorando, ele vai chorar contigo. Isso é igreja, é povo de Deus. E ele viu aquilo. De repente ele foi lá e matou, fez errado. Mas Deus usa caminhos que ele não conhece. Ele matou e enterrou. Aí entra de volta aqui mais uma desunião da igreja. Quem acusou ele não foi o egípcio. Ele viu dois irmãos brigando. Misericórdia de falar. Ele viu dois irmãos brigando. Meu Deus, brigando. O mesmo povo, debaixo da mesma sentença, que irá morar no mesmo céu, que vai comer do mesmo pão, que vai tomar do mesmo sangue, que vai participar da mesma boda do cordeiro brigando. É lamentável. Jesus, aleluia. É lamentável. É lamentável. Em nome de Jesus, nessa noite vai cair por terra tudo isso. Porque nós somos um só corpo de Cristo e a cabeça da igreja. Vamos chorar juntos, isso é missão. Podemos querer ganhar a janela 10 por 40, para esse que não aceita o cristianismo. Se nós não conseguir ser amigo aqui, nós não vamos conseguir ser amigo lá no campo de batalha. Não vai para morrer, mas se nós for amigo aqui, não vai para vencer. E se morrer, vamos morrer de mão junta, cantando. Olha bem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Aleluia. Aí ele chega: por que vocês estão brigando? Por que vocês estão se matando aí? Quem és tu? Olha só. Ele foi apaciguar, estava aqui, ó, mais para frente, os conselhos de Paulo. Pacificador. Sem contento, não faça contento. Eu vou falar que Deus está mandando aqui para isso nessa noite. Antes de vir para cá, eu lembro o joelho do meu pai. Jesus falou assim: eu chorei a Deus. Eu falei: Deus, tu sabe que eu não sou nada. Tu sabe que eu sou um boladinho que o Senhor tirou no meio de cães, lá na Bahia, lá, ó, largado, caixudo, fedido, cheirando a álcool, largando a família por causa da espada de futebol. Então, se o Senhor me chamou lá no meio e me trouxe aqui, não foi para me brincar de ser crente, então vou pegar de brincar de ser pregador. Eu venho pregar a palavra de Deus, pegar o peixe. Quem gostar, come, quem não gostar, tira o espírito, joga fora. Mas se comentar, limpa o espírito também, porque vai. Aleluia. O que tem preocupado a minha alma hoje não é o culto, é o pós-culto. O que vão falar em nossa mesa? Qual será o comentário em nossa casa?
É o culto. É mensagem. Vamos tentar achar alguma crítica no culto. Para abrir um parênteses aqui, o culto não foi feito para você, o culto é feito para Deus. Aleluia! O culto não foi feito para nós. Quem faz culto é nós, para Deus. É nós que fazemos culto para Deus. Um dia você irmão, eu gostei do culto, falei, glória a Deus. Mas eu tenho certeza que Deus no céu gostou. Aleluia! Porque não foi feito para mim, para você. Sabe o que foi feito para você? Foi showzinho gospel que tem por aí. Sabe o que foi feito para você? Novela que tomara que você não assiste. Isso foi feito para nós, para acabar com a nossa vida. Mas para Deus é culto, para Deus é glória, para Deus é aleluia e língua estranha. Isso foi feito para Deus. Aleluia, glória a Deus. A prudência falou do show gospel. Músicos, cantores. Vocês que estão no banco, não se viram. Não se viram. Melhor eu ter um CDzinho gravado em fundo de quintal do que ter uma vida mandada por Satanás aí fora. Canto o que eu quero, faço o que eu quero, se veste desse jeito, faz assim, nós não precisamos disso. Nós temos uma imagem e semelhança de Deus. O nosso nome é Jesus Cristo justo. Eu falo. E sabe por que eu falo? Esse dia eu fui na minha igreja. Na minha igreja eu quero do mesmo jeito, um pouquinho mais severo ainda. Porque eu moro lá mesmo, vivo lá e não conheço tudo um pouquinho. Esse dia eu pregando no culto do jovem da igreja, eu falei assim: se for para você dizer que você é evangélico e envergonhar Cristo, não fala. Olha para você, sendo uma crente 007. Mas se for para você dar testemunho, se for para você orar por alguém, se for para você dar uma palavra de consolo, pode falar. Senão não fala. Glória para você. Glória a Deus. Porque estão te olhando. Estou vendo um amigo meu lá atrás. Que glória, só motoboy. Mas tem que rir, não rir lá, não podia esquecer. Eu ia falar para você, meu filho, você é bom, né? Deus te abençoe, viu? A gente chama ele de J. Marinho. Deus abençoe. Irmãos, está bem comigo? Aí Moisés, naquela briga, aquela confusão, ele chegou: por que vocês estão brigando? Quem é você, Moisés? Olha só. Ele não foi acusado, mas saiu acusado. Você matou o egípcio, eu te vi ontem. E ele fugiu. Com medo da represália, porque ele ficou sabendo que o rei ia matar ele, mas ele ia matar ele. Mas aonde eu quero pegar agora aqui, para terminar já. Quando Moisés fugiu do Egito, ele deixou para trás muitas coisas, mas escolheu o vitupério de Cristo. As palavras falam vitupério, desprezo. Olha só, ele trocou os grandes manjares do Egito, o ouro do Egito, a casa do Egito. Imagina, o lugar que sustentava todo o mundo era o Egito naquela época. E Hebreus diz bem claro, irmão Ney, meu filho, amado Jesus, para sofrer com o povo de Deus. Moisés podia muito bem continuar na balada do Egito, tomando a sua marula, o melhor uísque, o melhor vodka. Ele podia muito bem continuar nos salões reais, com todo mundo em sua volta. Moisés, dá-lhe Moisés, ele adora. Ele podia muito bem pegar seus irmãos e colocar mais escravidão. Ó, esse povo aqui pode trabalhar mais. Vamos aumentar 2 horas de trabalho mais para ele. Ele podia muito bem ficar tranquilo no Egito, porque não foi ele que pediu para estar dentro do Egito, colocar ele dentro do Egito. Mas uma coisa que ele viu foi o invencível, aquele que não tem face. Uma coisa que ele conseguiu enxergar naquela época é que eu e vocês estão precisando enxergar nesses dias: a recompensa maior. Que recompensa é essa? O que me vale uma noite de bagunça? Se não for uns R$150 vazio na carteira,
enxaqueca pela manhã. E você nem sabe se você vai voltar vivo para a tua casa. O que vale para você? Melhor é perder o lá para frente e ganhar hoje na mentira, no engano. Que riqueza era essa que ele deixou para trás? Que riqueza foi essa que Moisés deixou para trás, irmão Rodrigo? Uma casa, um triplex, uma Ferrari, um Camaro, uma grande faculdade, um grande emprego, uma grande empresa. O que ele deixou para trás para escolher viver com Cristo? Ele deixou para trás aquilo que o ferrugem corrói, que a traça come e que o ladrão rouba. Ele deixou para trás aquilo que o terremoto pode derrubar. Ele deixou para trás, aleluia. Isso. Aquilo que o dinheiro da terra pode comprar. Mas ele teve vista nele, Sil, algo que não pode se comprar, algo que o ladrão não pode roubar. Ele olhou para cima. Ele viu a verdadeira paz. Ele viu a verdadeira alegria. Ele viu somente um Deus para se orar. Ele olhou para si e falou assim: Deus, eu sei que me espera é muro de ouro, é muro de jaspe, é um corpo glorificado. Eu sei o que me espera, aquele monte da oração, aonde eu vou ter uma experiência sobrenatural contigo. Eu sei o que me espera, mas depois eu estiver no deserto, eu vou orar e a sandália vai crescer no meu pé. Eu sei o que me espera, quando bater fome na minha casa, o Senhor dará cordas para me sustentar. Eu sei o que me espera, é uma alegria não momentânea, mas uma alegria eterna. Ei, a atitude de Moisés, a atitude de Moisés fez a diferença. É Jesus, querido, alegria. E começa a minha pergunta agora. Estamos dispostos a largar? Estamos dispostos a viver o vitupério com Cristo, o desprezo da sociedade? Estamos dispostos a isso? Podemos olhar a recompensa? O que vale uma carreira de cocaína? O que vale se reunir para falar mal um do outro? O que vale? O que vale viver em briga? O que vale? O que vale ter uma bela casa e não ter paz nessa casa? O que vale você ter rio de dinheiro e não ter um Deus para te curar do câncer? O que vale? Vale para nós nesses últimos dias. Que vale? Essa porcaria do BBB? Se lixa de como? Cantores nossos que se diz cantores estão evangelizando. Mentira! Salmo primeiro, não querer estar com eles. Antes vai no dia do ato do Senhor, do qualquer mil em outro lugar.
Melhor é cantar aqui do que cantar uma final de novela. Melhor é cantar aqui, aleluia, porque sabe que logo logo está no céu. Santo, santo, santo. Está preparado para ser recusado pelo mundo? Eu vim aqui para isso essa noite. Poderia pregar no templo, Isaías 6. Não seria diferente. Isaías chega, olha para o céu, tem uma reunião celestial. E aquela reunião decidia sobre a terra. E Isaías olha e reconhece o seu erro, vê que é pecador. E fala: sou homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Mas ele não perdeu a oportunidade de falar: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus não quer saber o que você fez, deixou de fazer. Jesus. Deus não quer saber se até hoje à tarde você fez. Não, Deus não quer saber, ele já sabe. O que ele quer saber é se ele pode voltar contigo. Aleluia. Aleluia a Deus. Se você vai recusar tudo da fora para viver com o povo de Deus, é isso que ele quer saber. Está preparado? Está preparado? Isso dói. Isso vai te chamar no apelido Bíblia. Os irmãos de terninho. Vai te chamar no apelido os quadrados. Ainda mais eu sou assembleano, imagina. Mas ninguém de vocês não pode. Mas não é pecado. Eu falei assim: depende. Mas se não faz, mas na minha eu faço. Amém. Mas lá você não faz da coisa. Mas você não toma nem um golinho. Você não fuma nem aquele negocinho lá que bota de menta e chocolate. É, meu Senhor. Mas vocês também não. Mas não, também não. Não. O que vocês fazem? Nós caminhamos para o Senhor. O que vocês fazem no domingo? Vai para a igreja, glória a Deus, aleluia. Fala língua estranha. Aquelas coisas que você chama lá de louco, nós fazemos tudo isso. Aleluia. Eita glória. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. É, paizinho querido. Aleluia. Mas você está se escondendo atrás da Bíblia? Estou. Mas por quê? Porque ela disse que ele é meu escudo. Aleluia. Mas fazer uma tatuagem? Não faço. Mas você tem. Pera, ignorante. Mas por que você não faz? Não tem nada a ver. Tem sim. Por quê? Porque a única marca que eu tenho é a marca da promessa. Aleluia. Como é que é a festa de vocês? Aleluia, aqui bebão, aqui é maravilhoso. Como é que é a festa de vocês? Violão, pandeiro, glória a Deus, aleluia. Coca-Cola gelada, Sprite, picanha quebrando na brasa, pão com linguiça, farofa, frango assado. Nós vamos conhecer, nós vamos virar olho, 3 dias festejando, nós vamos ter ressaca, nós vamos ter dor de cabeça, Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. mas você não bebe. Opa! A nossa bebida, ela não vem da Rússia, não, filho, não. Da Itália, não. Ela vem dos 4 cantos. Como assim? Norte, sul, leste, oeste.
A onisciência da presença de Deus. Aleluia. E aí? Aí ela pega assim, pega nas paredes. Ela enche a casa, ô louco! Então você vai descobrir grande faz. Aleluia! E aí o que acontece? De repente parece um flash de fogo assim. E um fala uma língua estranha do lado, fala uma língua estranha do outro. E é uma festa do Pentecoste. É uma festa gritando lá. E todo mundo para. Todo mundo grita. E chama nós de bêbado, chama nós de louco. Mas é diferente, é diferente, é diferente. Glória a Deus. É duro de ser, mas erramos. Vocês não pecam, Glória a Deus. nós pecamos. Mas depois vocês querem ser santo. Deus e poder. É que na verdade, teve um homem na Bíblia chamado João, Meu Deus. Aleluia. que ele falou assim: filhinhos, não pecais. Mas tem uma pergunta: se vocês pecarem, é um advogado junto do Pai, Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. O que você quer dizer com isso? Eu posso pecar, eu posso errar, mas eu sei que pode me perdoar. Eu posso fazer, mas eu sei aonde eu for e aonde eu tomo meu joelho, com quem eu converso. O meu amigo Jesus Cristo fala: filho, vem a mim. Está cansado? Vem, filho, vem. Eu vou te aliviar, pega o meu jugo que é leve e pega o teu da pesada para mim. Eu vou viver por você. É diferente. Aleluia. Aleluia a Deus. Vale a pena, Aleluia. vale a pena Aleluia. trocar as coisas lá de fora por este momento. Vale. Vale, eu sei que vale. Está ali a minha recompensa, minha esposa, a minha filha, minhas filhas. Esse dia eu fui pregar, minha mãe pegou o microfone. Vamos dar cuidado com a mãe do pregador. Irmãos, cumprimento a igreja que apareceu, amém? O meu filho é uma bênção. O meu filho, nossa, Deus tem usado meu filho. É de Deus que fala. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Começou a falar. É por você, mas é porque eu orei. E Deus faz a diferença. A tua oração aqui vai fazer diferença na tua família lá fora. Hoje você vai pedir oração para a tua família, mas amanhã você vai dizer: ó, meu filho está ali, o meu filho está cantando, o meu esposo é obreiro, porque eu sei que vale a pena dar com Cristo. Vale sim, vale muito, vale. Aleluia a Deus. Vale chorar na madrugada, irmão, vale. Vai chorar na madrugada, cantor? Porque a alegria vem pela manhã, o sol da Jesus essa vem. Aleluia. Glória a Deus. Ele vem. E quando ele chega e fala: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Vou te fazer deitar em meio de espada, vou te levar as águas tranquilas, vou refrigerar a sua alma. Ainda que você andasse pelo vale da sombra da morte, não vai temer mal, porque eu estou contigo. Quando ele grita ali com palavras proféticas para você: não te mandei, eu não temas, porque eu sou contigo. Quando ele chegar na tua manhã de sol para você e tua casa servirá ao Senhor. Quando chegar você, onde importa, onde não tem porta para você. Eu vou mudar teu cativeiro, eu vou mudar tua história, eu vou contar um hino de vitória para você. Só quem acredita nessa noite que ele vem. E quando ele vem, ele traz tudo que está aqui e aquilo que é celestial também. Comece a orar. Aleluia. Já estou terminando. Deus e poder. Fique para isso, Senhor. Aleluia. Vale a pena.
Vale a pena. Outrora você é chamado de maluqueiro. É, meu Senhor. E hoje você é chamado de pregador. Aleluia, Deus. Outrora do casamento é chamado de separação. Com Deus se fala união. Glória a Deus. Aleluia. Outrora fala que o teu filho irá passar de cemitério e cadeia. Mas vale a pena porque você vai chamar de Levítico na casa do Senhor. Aleluia. Vale a pena chorar. Vale a pena chorar. Isso é lição. O mundo está nos olhando. Estão querendo a gente ter a nossa resposta para eles. E a nossa resposta vai ser assim. No monte de manhã aqui, segunda-feira. Chegar no serviço, bom dia. Bom dia. Só se for para você. Para mim é porque o sol da justiça chegou na minha casa. Aleluia, glória a Deus. Porque meu final de semana não foi nada bom. Aqui tem o endereço da igreja de justiça, tá? Domingo você vai lá. Aleluia. Eu te prometo que vamos subir juntos na segunda-feira de manhã. Aleluia. Vai ser diferente, viu, pastor? Toda vez que eu olho para o Senhor, eu sempre falo alguma coisa para o Senhor, porque eu tenho que falar que eu olho no espelho, não porque eu perco de ti. Quando eu cheguei e vi o estacionamento aberto ali, um monte de crachá, eu pensei, Deus, o negócio está crescendo. Aleluia. Isso é um sinal que nós está dando. Só cresce fruto em terra fértil. Glória a Jesus. E quem vai regar essa terra é as suas lágrimas aqui neste lugar. Aleluia, Deus. Quem vai plantar é nós aqui neste lugar. Quem vai fazer o crescimento é o Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Mas vamos terminar nessa noite. Moisés, não é só Moisés. De repente, de futuro faraó, apacenta agora ovelhas do seu sogro. Quem dele era? Quem dele era do seu sogro? Está no lugar, no monte de Deus. De repente, às vezes atrás de uma sombra, olhando as ovelhinhas, tudo bonitinho, umas palavras para cá, tudo olhando, cuidando do seu irmão. Sogro, tem que cuidar das coisas do sogro, tem, sogro, complicado. Então imagine o cuidado que tinha das ovelhinhas. E outra coisa, eu estava olhando que você ia ficar para ele também. Quando o sogro partisse, ficava passivo, então eu vou cuidar bem. Faço parte disso aqui também. De repente, ele olha para umas sarças. É, Deus. E aquela sarça pega fogo que não consome. Que fogo é esse? Não é do isqueiro, é da carne. Não é o fogo da churrasqueira, você assou aquela picanha e não convidou o irmão Alex para almoçar junto. É um fogo diferente. Fogo que eu acabei de falar, de Atos da Apóstola. Fogo que vem e faz algo diferente. Primeira coisa que ele fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés. Olha só. Ele logo tirou. Aí falou assim: mas irmão, por que você quer terminar aí? Até aquele momento eu não tinha visto fogo ainda. Até aquele momento eu não tinha escutado a voz de Deus ainda. Até aquele momento ele vivia pela fé, de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Até aquele momento, pastor, ele conhecia a história de Deus através do seu povo, de sua mãe, dos seus irmãos, dos seus pais, dos seus avós. Mas naquele momento, aleluia, que Deus está reservando para mim e para você logo, a experiência, ouvir Deus frente a frente, ver que o invisível é real, ver um fogo que não consome, mas que queima. É, Deus. Poder escutar a voz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você é santo, e quando fala, olha, você não vai ser
Sabe quem vai ser você? Você vai ser Shekinah de Deus na terra. Shekinah. No Novo Testamento você não vai achar a palavra Shekinah. Já falei isso aqui. Significa uma carruagem de fogo que traz a presença de Deus. Aleluia. Mas diz a Bíblia, Paulo fala que Deus habita mais em tempo feito pela mão do homem, sabendo de unir de você. O que isso quer dizer? Que hoje no Novo Testamento não há Shekinah de Deus, porque quem vai trazer a presença de Deus é você. Quem vai tocar no enfermo, o enfermo vai ser curado, vai ser você. Quem que vai lá para a janela 10h40 e falar que Jesus é pão e que os muçulmanos vão ter que se converter, e se não se converter vão ir para o inferno, o Maomé, o não sei o que, oração 3 vezes por dia, e vai tudo para o inferno. Mas se acreditar que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, vai ser você, vai ser você, vai ser você, vai ser você. Eu vou dar um segredo para você hoje. Você quer alcançar um cargo de sucesso na tua empresa? Ganha teu patrão para Jesus Cristo. Você quer ser reconhecido na tua empresa? Seja testemunha de Jesus Cristo. Eu não perco a oportunidade de volta e meia dar uma pegadinha de Jesus Cristo a alguém. Eu vou brincando, eu vou rindo, eu faço parte da conversa, mas de repente eu falo de Jesus alguma coisinha. Você sabe por quê? Porque eu sou a presença de Deus. Aleluia, Deus. Eu não quero ver as pedras clamar, eu quero ver eu falar. Eu não quero ver ninguém falar, a mula vai falar aqui hoje, porque não vai. A mula fala com um profeta covarde, profeta que fala besteira, mas ainda profeta na terra de Deus. Não vai precisar nem mula, nem animal nenhum para falar na igreja, porque Deus ainda tem aqueles que estão cuidando das suas vestiduras, Deus ainda tem aqueles que estão cuidando do seu perfil, Deus tem aquele que vai colocar na internet. Eu fui dormir, eu fui não sei o que, mas vai colocar Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém meu Pai se não foi por ele. Você vai colocar na tua vida, aleluia, as marcas de Cristo, e você vai se envolver no céu. Mas vamos terminar. Vamos terminar. Ô Ney, faz favor, irmão. Preciso escutar você cantar aquele hino hoje. Eu te quero, Deus. Só da sem justiça. Glória a teu nome, Jesus. Você está Aleluia. no culto de Deus, eu senti no coração. Eu preciso escutar esses meninos cantar. Glória a Deus. Aleluia. Ei, igreja. Santo é teu Vale a nome, pena. Jesus. Aleluia. Vale a pena. Vale a pena sofrer por Cristo. Vale a pena. Vale a pena ter uma noite de lágrimas. Vale a pena. Às vezes você passou 2013 querendo comprar um testemunho, não conseguiu, não se preocupe. Deus não precisa de calendário humano para te abençoar. Aleluia. O calendário humano só surge para poder marcar a sua data no dia da tua vitória. Você colocar de pé nessa noite. Aleluia. O irmão Mário me ligou hoje. Fiquei preocupado, cara. Fiquei preocupado, meu Deus. Pregador, irmão, é um complicado. O pastor sabe que pregador é um complicado. Depois que Deus coloca a mensagem no coração, irmão, você pode pegar, folhear para lá, folhear para cá, caso de sua vida, você vai, você ora. Aí o irmão falou um tempo para mim, para esse Deus, eu fui de volta ao fim da Bíblia, e eu estava lendo Hebreus, e lendo algumas passagens bíblicas. Depois eu fui lá em Isaías, abri Isaías, mas eu prefiro falar em Hebreus. A minha igreja vai começar a rejeitar o mundo. A minha igreja vai poder